Em 1903, marcou o início das viagens de avião, que, se tivessem sido inventadas na época de Copérnico, teriam destruído sua fantasia de bola giratória bem antes da decolagem. Quando os balões de ar quente eram os primeiros, as pessoas inventadas eram informadas de que não podiam simplesmente flutuar no ar e esperar que a bola giratória trouxesse seus destinos até eles, porque a gravidade, de alguma forma, colava toda a atmosfera e tudo no lugar, arrastando ele a 1000 milhas por hora, tão uniformemente que não podemos vê-lo, senti-lo, ouvi-lo ou medi-lo de qualquer maneira. Uma vez que a tecnologia do avião evolua, que pudéssemos voar a velocidades comparáveis à suposta rotação da Terra, ficou imediatamente aparente que a Terra e sua atmosfera não poderiam estar constantemente girando 1000 milhas por hora de oeste para leste. Se a Terra estivesse girando constantemente para o leste a 1.600 km por hora, então as durações dos voos indo para leste e oeste seriam significativamente diferentes. Se o avião comercial médio percorrer 500 milhas por hora, os voos equatoriais no sentido oeste devem atingir seu destino em aproximadamente 3 vezes a velocidade, como seus voos de retorno no sentido leste. Na realidade, no entanto, as diferenças nas durações dos voos para leste e para oeste, em geral, chegam a uma questão de minutos e nada perto do que ocorreria em 1 milha por hora de terra girando. Por exemplo, voos para o leste com o suposto da Terra-bola giratória de Tóquio para Los Angeles levam, em média, 10 horas e meia. Portanto, os voos de ida e volta para o oeste, em relação ao suposto giro, devem levar, em média, de 5 horas e meia, mas, na verdade, levam uma média de 11 horas e meia. Também é digno de nota que, se a Terra fosse um globo, existem vários voos no hemisfério sul que teriam o caminho mais reto e mais rápido sobre o continente antártico, como Santiago, Chile, para Sydney, Austrália. Em vez de tomar o caminho mais rápido e mais curto em uma linha reta sobre a Antártida, todos esses voos desviam todos os tipos de direções para longe da Antártida, alegando que as temperaturas eram muito baixas para viagens de avião. Considerando o fato de que há muitos voos para, de e sobre a Antártida, e a NASA afirma que a tecnologia os mantém em condições muito mais frias e mais quentes do que qualquer outro na Terra. Tal desculpa é claramente apenas uma desculpa, e esses voos não são feitos porque são impossíveis. Se a Terra fosse uma bola, na Antártida estivesse muito fria para sobrevoar, a única maneira lógica de voar de Sydney para Santiago seria um tiro direto sobre o Pacífico, permanecendo no hemisfério sul o caminho todo. O reabastecimento poderia ser feito na Nova Zelândia ou em outros destinos do hemisfério sul ao longo do caminho, se for absolutamente necessário. No entanto, voos de Santiago para Sydney, entrar no hemisfério norte, fazendo escalas no Aeroporto Internacional de Los Angeles e em outros aeroportos da América do Norte, antes de continuar de volta ao hemisfério sul. Tais desvios ridículos não fazem sentido no globo, mas fazem perfeito sentido e formam linhas quase retas quando exibidos em um mapa plano da Terra. Em uma bola terra, Joanesburgo, África do Sul para Perth, Austrália,
deve ser um tiro direto sobre o Oceano Índico, com possibilidades de reabastecimento conveniente em Mauritius ou Madagascar. Na prática, no entanto, a maioria dos voos de Joanesburgo para Perth, curiosamente, param em Dubai, Hong Kong ou Malásia, todos os quais não fazem sentido na bola, mas são completamente compreensíveis quando mapeados em uma terra plana. Um estudo casual de outras rotas de voo e pontos de escala do Hemisfério Sul provará, até mesmo para o cético mais convicto, o claro e legítimo das projeções do mapa do globo. Com base no experimento de Michelson e Morley, em 1913, o físico francês Georges Sagnas novamente provou a existência do éter, a quietude da Terra, usando um divisor de feixe para enviar luz em direções opostas ao redor de um caminho, recombinando-os, observando suas franjas de interferência, primeiro enquanto estão estacionários e depois girando toda a tabela de experimentos 2 revoluções por segundo. As mudanças nos padrões de interferência entre os testes em movimento e os não móveis provam que a luz e, portanto, a Terra estava estacionária. Em 1914, William Westfield escreveu o seu clássico geocêntrico. A Terra gira? Não. E quando a obra-prima de Gerard Ericsson, King's Detroned, uma história da evolução da astronomia desde a época do Império Romano até os dias atuais, foi publicada em 1922, a teoria heliocêntrica do universo estava em seus últimos passos. Em 1925, o experimento de Michelson-Gally novamente garantiu uma Terra estacionada e ficou claro para o establishment, mas eles precisavam de algo grande para trazer a opinião pública de volta. Em 1916, o físico judeu chamado Albert Einstein publicara sua Teoria Geral da Relatividade, uma revisão brilhante do heliocentrismo que, em uma só investida filosófica, aboliu o éter do estudo científico, substituindo-o por uma forma de relativismo que permitia o heliocentrismo e o geocentrismo com o mesmo mérito. Se não houvesse meio etérico absoluto dentro do qual todas as coisas existem, então, hipoteticamente, poder-se-ia postular um relativismo completo em relação ao movimento de 2 objetos, como a Terra e o Sol. Em um salto filosófico sem evidência científica para apoiá-lo, Einstein e o establishment heliocêntrico foram, portanto, capazes de varrer Henry Fracasso, Michelson, Morley, Sagnas e Gally, todos convenientemente debaixo do tapete, e fingir que eles não existiam, simplesmente alegando que todo o movimento no universo era relativo. No final da década de 1920, Einstein e suas teorias foram impulsionadas com tanta veemência. A teoria heliocêntrica começou a voltar, e Einstein era considerado um gênio e uma das maiores mentes da história. Longe disso, ele mesmo admitiu quando perguntado: "Como é ser o homem mais inteligente vivo?" Respondeu ele dizendo: "Eu não sei. Você terá que perguntar a Nikola Tesla." O verdadeiro gênio que de modo algum apoiou a relatividade de Einstein ou a teoria heliocêntrica. Einstein foi pego mentindo quando originalmente alegou nunca ter ouvido falar do experimento de Michelson-Morley, mas depois admitiu que de fato criara a relatividade especial com a intenção de abolir o éter e anulando o resultado de Michelson-Morley.
Na década de 1930, um excêntrico cristão chamado Wilbur Klint Voliva atraía uma grande publicidade em todo o mundo graças às suas palestras americanas e transmissões diárias de rádio de sua estação pessoal, que podia ser ouvida até a Austrália. Voliva fundou e construiu a famosa cidade de Zion, em Illinois, uma cidade de 6.500 pessoas, todas cristãs terraplanistas. A cidade de Zion até tinha suas próprias escolas e igrejas que ensinavam cosmologia da Terra plana. No espírito de Robotan e Hebden, ao longo de sua vida, Voliva ofereceu uma aposta ilimitada de $5.000 para quem pensasse que poderia refutar a Terra plana. Até a sua morte, em 1942, não havia compradores.